Olá amigos, sou Seiichi Arata, da Arata Academy, projeto Nato Good. Nato Good é o nosso projeto para bem-estar e boa forma, com muita felicidade em trazer para vocês Dr. Paulo Rosenbaum, endocrinologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado, pela sua participação. Convite, é um prazer estar aqui, podendo contribuir com informação para vocês. Você tem feito um trabalho muito importante e que eu acho que ainda tem muitas perguntas dos nossos amigos que têm interesse na boa forma relacionada à síndrome metabólica. E ainda é um nome que para muitas pessoas causa um estranhamento. Haverá em breve um simpósio muito importante para os profissionais da área. Mas para quem não tem uma formação médica, científica, o que seria a síndrome metabólica? Bom, a síndrome metabólica, a gente pode falar que é o conjunto de fatores de risco. Então, diabetes, hipertensão, aumento do colesterol e triglicérides e principalmente a obesidade, que relacionados, eles todos aumentam o risco da pessoa ter um problema cardiovascular. Ou seja, quando essas pessoas que têm esse conjunto desses fatores aumentam o risco da pessoa ter um infarto, ou até um derrame, né? ou até do aparecimento do diabetes. Isso está principalmente ligado com a obesidade. Então, quando a gente fala de síndrome metabólica, a gente fala principalmente da obesidade. A obesidade hoje é uma epidemia. Cada vez mais as pessoas fazem menos atividade física, as pessoas comem de uma forma que não é correta. E isso contribui para o aumento da obesidade. E a gente pode dizer que principalmente a obesidade, aquela que se acumula na região do abdômen, que é a obesidade visceral, que é aquela obesidade que a gente vê que o homem tem aquele barrigão, ou a mulher depois da menopausa que acumula a gordura naquela região abdominal, é que leva à síndrome metabólica e pode levar ao aparecimento dessas doenças. Agora, existe uma coisa que talvez quem está nos assistindo pode ficar com um sentimento de culpa, até porque historicamente sempre houve um forte tipo de aconselhamento, tipo, olha, você está acima do peso, você está com obesidade, você tem que comer menos e fazer mais exercício. E muitas vezes o paciente fala, mas eu sinto uma grande dificuldade, então eu fiquei muito feliz conversando com você, a sua visão, porque hoje a gente trata essa situação não como uma pura, digamos, uma gula ou uma preguiça, né? Você está gordinho, toma vergonha e se vire. Não, hoje os profissionais de saúde têm todo um grupo de especialistas, de profissionais que podem ajudar essas pessoas. Eu acho que isso é muito importante falar, viu, Seiichi? Porque existe um preconceito contra a pessoa que é obesa. Então, aquela pessoa que tem dificuldade para perder peso, ela não está procurando, às vezes, um profissional porque ela quer uma solução mágica. Ela está tendo um sofrimento muito grande. E esse sofrimento não é porque é lógico que ela tem uma certa responsabilidade, existem fatores ambientais, o estilo de vida daquela pessoa é um estilo de vida que contribui para o aumento da obesidade, mas existem fatores genéticos. A obesidade é uma doença muito complexa. Então, simplificar como se aquela pessoa tivesse toda a responsabilidade por ser obesa e ela não quer perder peso, isso aí acho que a gente como profissional de saúde, a gente sempre tem que, na verdade, abraçar aquela pessoa e, se puder, orientar o tratamento multiprofissional. Então, existem fatores genéticos, ambientais, hormonais, mecanismos de defesa para recuperação do peso quando a pessoa perde peso, né? Então, a obesidade não é tão simples o tratamento. Existe o tratamento comportamental, então muitas vezes essa pessoa precisa de uma ajuda psicológica, né? Então, nós que lidamos com a obesidade, a gente tem a função, a missão de tratar aquela pessoa como uma pessoa que está sofrendo e que está com uma doença mesmo, assim como hipertensão, como diabetes. E muitas vezes essas pessoas precisam tomar remédio, né? E elas com medicação, aliadas a uma mudança de estilo de vida, é possível mudar aquele quadro, né? Muito bem, agora a gente sabe que, com certeza, você assistindo esse vídeo, você já se deparou com alguma dieta da modinha. Então, nossa, agora o negócio é comer batata doce, vamos comer tapioca, para de comer pão, vamos comer mais carne e por aí vai. Então, no final das contas, o que conta mesmo não é um alimento mágico, uma dieta mágica, mas aquilo que funciona para a pessoa, né? Eu acho que assim, o mais difícil da gente tentar incorporar
no indivíduo é a mudança de estilo de vida, né? Essas dietas, que a gente fala dietas da moda, corta uma série de coisas, dietas restritivas, elas funcionam, e funcionam principalmente a curto prazo. Então, se a pessoa fizer uma dieta e fizer bem feita, ela vai perder peso. Sim. O problema vai ser ela manter esse peso a longo prazo. Então, não adianta a gente querer cortar uma série de coisas que depois a pessoa não vai conseguir manter aquelas mudanças, né? Então, aquelas pessoas que perdem peso de uma forma muito rápida, elas acabam recuperando rápido o peso. Sim. O ideal é fazer uma reeducação alimentar e sempre estimular a atividade física. Isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater na tecla. Por quê? Por quê? Porque existem vários estudos que mostraram que dietas isoladamente elas não funcionam a longo prazo. Os resultados só foram bons quando as pessoas aliaram a dieta com o exercício. Então não adianta você restringir carboidrato e pedir para a pessoa não fazer atividade física, porque ela vai perder peso, mas vai perder massa muscular. E aí o metabolismo fica muito lento e ela tende a recuperar o peso de novo. Aliás, essa questão é fundamental porque também nós vemos pessoas que ficam muito entusiasmadas, falando, olha, comecei uma nova dieta, estou muito feliz porque eu emagreci 2 quilos em uma semana, emagreci 3 quilos em uma semana, mas ela não tem a menor noção que, infelizmente, deve ter sido aí muita água perdida, massa muscular, inclusive glicogênio. Como isso funciona? No consultório a gente tem até métodos de avaliar isso, né? Então existe exame de bioimpedância que você pode avaliar se aquela pessoa perdeu gordura e ganhou massa muscular. Por isso que o exercício é importantíssimo, porque a massa muscular, é importante a gente falar, que é ela que dita o metabolismo. Então se a pessoa perde massa muscular, o metabolismo vai ficar lento. Se a pessoa perde peso e ganha massa muscular e perdeu gordura, né? É isso que vai fazer com que ela consiga manter o peso a longo prazo, porque o metabolismo vai ficar mais acelerado, né? Então tem muitas pessoas, como você falou, que perdem peso rapidamente, mas desidratam, né? Perdem massa muscular e entram num estado que a gente chama de catabolismo. E isso não é bom, porque a pessoa fica fraca, não tem disposição para fazer atividade física. Então a perda rápida de peso, ela não é também o que a gente acaba orientando. A gente sempre orienta que tenha que ter uma perda de peso que tenha que ser sustentada e mantida a longo prazo, né? E no caso da pessoa que vai e come um docinho, ela se sente bem e logo após já dá uma certa canseira, dá vontade de comer outro docinho. O que está acontecendo para quem tem interesse em saber mais da ciência por trás? O que está acontecendo com ela? Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque é o que hoje se fala muito no índice glicêmico. Né? Sim, então, sim. os alimentos, conforme a quantidade de glicose que eles têm, eles podem ser absorvidos de uma forma mais rápida. Então, aumenta rápido os níveis de açúcar no sangue e diminui rapidamente. Isso faz com que o pâncreas produza insulina também de uma forma rápida, e é a insulina que provoca a hipoglicemia, que é a queda dos níveis de açúcar no sangue. Então, o que acontece? Quando a pessoa come um carboidrato, como você falou, um bombom, uma bolacha recheada, às vezes tem pessoas que têm compulsão alimentar, às vezes por chocolate, né? Elas comem de uma forma rápida e isso faz com que suba rápido o nível de açúcar no sangue e baixe rapidamente. Depois de 1 a 2 horas, aquela pessoa vai procurar o alimento novamente. Então hoje os alimentos mais refinados, né, a dieta moderna que tirou praticamente os grãos, tirou as fibras dos alimentos, fazem com que o alimento chegue no intestino e seja rapidamente absorvido, faz com que a pessoa tenha vontade de comer novamente. Então, é o que a gente sempre fala, antes de qualquer refeição, você tem que comer um bom prato de salada, porque tem muita fibra, né? Tem que combinar um carboidrato com proteína. Então, o ideal não é ficar cortando uma série de alimentos, a refeição tem que ser equilibrada, né? Então, acho que o equilíbrio é a fonte de tudo. Não adianta você fazer uma dieta muito restritiva, você fazer alguma coisa muito radical, porque depois, a longo prazo, você não vai conseguir manter, né? Fantástico. Na sua prática, o que você tem visto assim, que são grandes erros cometidos, não erros, mas assim, decisões precipitadas que o paciente poderia ter um acompanhamento de diferentes profissionais de áreas médicas que pudesse ajudá-lo a colher resultados mais satisfatórios? Então, se a gente vê no dia a dia no consultório médico, as pessoas que procuram uma solução milagrosa. Então, às vezes as pessoas não estão querendo alguma mudança que vai
impactar no ritmo de vida. Não quer fazer aquela reeducação alimentar, né? Porque o que acontece? As pessoas hoje cada vez trabalham mais, têm menos tempo para se alimentar ou fazer atividade física. Então, mudar o comportamento, né, mudar esse estilo de vida é muito difícil, né? Então, muitas vezes elas procuram algum inibidor de apetite ou algum remédio milagroso que muitas vezes alguns profissionais acabam indicando, como diuréticos, como hormônio da tireoide, que a gente vê muito. Isso pode levar a prejuízo da saúde daquela pessoa, porque ela pode até perder peso, mas ela pode ter um problema de saúde grave. Eu acho que assim, a missão que a gente tem aqui é principalmente falar da prevenção da obesidade. Acho que é o mais importante. Por quê? Porque a gente sabe que hoje no Brasil, em relação a 20 anos atrás, a obesidade nas crianças e nos adolescentes aumentou 10 vezes o número. Tem bebê que nasce já obeso. Porque muitas vezes a mãe já era obesa, né? Então, assim, se a criança e o adolescente já está num nível de obesidade, ele tem a chance muito maior de se tornar obeso na vida adulta, porque os adipócitos, que são as células que acumulam a gordura, elas vão se multiplicando durante a infância e a adolescência, e elas vão permanecer durante toda a vida daquela pessoa. Então, a primeira vez que a pessoa faz uma dieta e perde peso, os adipócitos eles estão loucos para depois recuperar aquele tecido adiposo de novo, acumular gordura novamente. E também eles produzem os hormônios, né? São mini fábricas de... Então hoje, há 30 anos atrás, acho que é legal a gente falar isso, que o tecido adiposo era considerado só uma barreira mecânica e um lugar de armazenamento de gordura. E hoje a gente sabe que o tecido adiposo ele manda uma série de informações para o cérebro, para o intestino, ele regula o metabolismo. Então, aquilo que a gente estava falando da prevenção é importante porque na medida que a pessoa se torna obesa ou acumula muito tecido adiposo, a gente tem o que a gente chama de um genótipo poupador. A gente tende a acumular gordura, a gente tenta preservar a energia. Então, na hora que a pessoa perde peso, o indivíduo vai lentificar o metabolismo, o tecido adiposo vai mandar informação para o cérebro e para a pessoa voltar a diminuir o metabolismo e voltar a ganhar peso. Então, se a gente não tratar preventivamente, estimulando cada vez mais as crianças a evitarem ficar muito tempo na televisão, evitarem ficar jogando videogame. Lógico, hoje a gente vive numa sociedade que as crianças não podem ficar brincando na rua, que elas não jogam mais futebol na rua, não tem mais aquelas atividades que a gente tinha antigamente, mas acho que os pais hoje, os educadores, o governo, tem que estimular não só uma alimentação saudável, mas possibilitar que essas crianças e adolescentes tenham tempo para fazer uma atividade física e local para isso. Porque sem a musculatura a gente vai tirar a calorimetria dessa pessoa, a taxa metabólica basal dela é muito baixa, né? Então, isso é verdade. Se a gente for avaliar uma pessoa que está procurando um tratamento clínico para obesidade, ela chegou na obesidade porque o metabolismo está muito lento, né? E a única forma de acelerar esse metabolismo é estimulando o exercício, porque aumenta a massa muscular e faz com que essa pessoa consiga perder peso e manter a longo prazo, né? Fantástico. Bom, você escutou aqui o Dr. Paulo mencionando até mesmo a questão de medicamentos, tem também a questão de cirurgias, e existe um equilíbrio muito importante que nós devemos fazer entre você saber quais são os diferentes profissionais que, por a sua individualidade, podem te acompanhar e te trazer o melhor resultado. Não é apenas uma questão endócrina, não é apenas uma questão de educação física, não é apenas uma questão de cirurgia, de nutrição, talvez seja, ou até mesmo a parte psicológica, pode ser uma combinação de todos eles, especialmente dando uma ênfase para aquilo que você precisa. E também, não existe aquela fórmula mágica, então todo mundo vai fazer apenas a reeducação alimentar, porque em alguns casos pode ser apropriado o uso de algum procedimento diferente, seja químico ou uma cirurgia. Pode comentar? É legal a gente entrar nesse tema aí. Então, tem a hora para tudo, né? Eu acho que a pessoa que está com problema com peso deve procurar um profissional que seja responsável, que tenha experiência na área. Não adianta querer a gente procurar alguma coisa milagrosa, isso não existe. Em termos de obesidade, a pessoa precisa de um tratamento multiprofissional. Isso. Acho que cabe a nós, os endocrinologistas,
avaliarem esses indivíduos. Por quê? Porque a gente consegue ver se existe alguma causa hormonal para aquele ganho de peso, qual que é o fator que está levando aquele indivíduo a ganhar peso, se existe fator genético, se existe alguma medicação que a própria pessoa às vezes está utilizando que possa fazer com que essa pessoa ganhe peso, ver qual é a condição clínica de saúde daquela pessoa, porque, por exemplo, o diabetes está muito associado com a obesidade, sim. E muitas vezes a pessoa nunca fez nenhum exame de sangue e não sabe que tem diabetes. Isso, né? Então, assim, eu acho que o endocrinologista consegue avaliar clinicamente quais as condições que aquela pessoa que está obesa pode tá relacionada com essa doença que a gente está falando, que é a obesidade, e também indicar qual que é o melhor tipo de tratamento, se é um tratamento comportamental, se é mudança de hábitos alimentares, se vai ter que encaminhar para um nutricionista. Eu acho que tem que ter alguém que vai centralizar o tratamento e vai encaminhar para o grupo multiprofissional. Então, acho que é importante a gente falar que a obesidade não é simples, não é fácil tratar, e essa pessoa precisa de ajuda de vários profissionais, né? Em termos de medicamento que você tinha comentado, hoje a gente não tem muito recurso em termos de medicamento para a obesidade, né? No Brasil a gente tem 2 medicamentos que ainda são utilizados. Nos Estados Unidos foram aprovados 3 medicamentos agora pela FDA, depois de mais de 10 anos para o tratamento da obesidade, né? E o medicamento só deve ser utilizado quando os outros recursos de mudança Sim. de estilo de vida, as pessoas não estão... não adianta você dar um remédio se a pessoa não está fazendo exercício, se não mudou a alimentação. Então, isso que eu acho que é muito importante a gente focar. O medicamento é um aliado no tratamento da obesidade. O que dá vontade de arrancar os cabelos é quando tem aquele pessoal no papinho de academia, olha, estou tomando não sei o que lá, tem um amigo meu que vai dar uma receita para você, você vai e compra. O Brasil é um dos maiores compradores né, de medicação. Existe muito abuso, né? Tem um abuso. Na verdade, assim, as anfetaminas elas foram proibidas porque o Brasil era o primeiro país no mundo a utilizar anfetaminas e de uma forma indiscriminada, né? Lógico que se existe uma indicação e o paciente bem avaliado, ele pode se beneficiar desse medicamento, é um medicamento que pode ser útil no tratamento, né? Agora, eu só queria falar um pouquinho da cirurgia. Sim. A cirurgia bariátrica, né, que é a cirurgia de redução do estômago, né? É uma cirurgia que se deixa o estômago um pouquinho menor e algumas vezes faz o desvio do intestino. Ela pode ser utilizada para pacientes com obesidade severa, que tem o MC, que é o índice de massa corpórea, maior que 40 ou maior que 35 com comorbidades. E por que está indicada essa cirurgia? Porque se essa pessoa não fizer uma cirurgia, algum ato que a gente diz Sim. que é um ato invasivo, depois de alguns anos ela pode ter uma complicação grave e pode até acabar morrendo. Então, a cirurgia... É tudo custo-benefício. Você vai falar, né? Tem que saber qual que é o risco que você está se sujeitando e qual o benefício que você tem. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que não têm um índice de massa corpórea tão alto procurar uma cirurgia como se fosse uma solução mágica. Exato. E isso é um perigo. Então, assim, acho que a gente tem que recomendar que não tomar nunca uma ideia de querer resolver o problema de uma forma radical. Eu acho que sempre procurar um profissional que tenha experiência, que seja responsável, né, para o tratamento da obesidade. Nunca procurar alguma coisa que seja milagrosa ou entrar numa linha de alguma coisa que vai resolver o problema de uma forma fácil, porque isso realmente, o tratamento da obesidade é um desafio, né? E mudança de comportamento em relação às doenças crônicas é o que é mais difícil da gente conseguir, né? Então eu acho que a gente tem que pensar de uma forma multiprofissional e tratar essa doença complexa de uma forma séria, né? E até em termos de saúde pública, né? Não é só um profissional que vai lá que vai resolver o problema. O governo tem que modificar, as escolas têm que educar. Então, acho que cabe aqui, com esse vídeo aqui que a gente está comentando, como um alerta até para os pais, para os responsáveis, né? Tentar evitar o aparecimento dessa doença, né? Fantástico. E eu acho que é um papel não apenas dos profissionais em buscar oferecer o melhor atendimento possível,
e também se manterem atualizados com as novas descobertas, todas as questões dos hormônios produzidos, a gente tem aí a leptina, a grelina, são colecistocilinina, então, enfim, é uma quantidade enorme de novas descobertas que podem ser bem aplicadas. Ainda estamos estudando, aprendendo muito sobre a resistência à insulina. Então, o paciente, pelo outro lado, ele também tem uma certa responsabilidade, porque é uma colaboração, não é? De se informar, saber formular boas perguntas para o profissional, saber encontrar as melhores práticas que funcionam para ele, não é? Eu acho que isso que você falou do paciente se responsabilizar, acho que é um ponto importantíssimo. Então, se a pessoa não tiver motivada, tem que ter envolvimento, a mudar o comportamento, aquela pessoa que te procura e procura uma solução mágica e não vai mudar em nada, ou vai só lamentar a situação que está, às vezes, muitas vezes está deprimida mesmo, vai ser mais difícil o tratamento. Às vezes a gente tem que dar um antidepressivo ou dar um medicamento para ansiedade para aquela pessoa, porque é um tratamento, a obesidade tem fatores psicológicos, né? Então, acho que o mais importante é a motivação. Se a pessoa não estiver motivada a mudar comportamento alimentar, a começar um novo processo de atividade física e fazer um acompanhamento, ela não vai ter sucesso no resultado do tratamento da obesidade, né? Fantástico. Quero agradecer a você e a todos os nossos amigos, né, pela participação. Isso aqui é um diálogo continuado. Então, no futuro, se houver a possibilidade, nós teremos aí muita felicidade em trazer os profissionais que vão continuar respondendo a essas dúvidas que são muito importantes para todos nós. Eu que agradeço, eu fico à disposição, se quiser de novo uma nova oportunidade, dúvidas, eu fico sempre à disposição. Eu agradeço então. Pessoal, fiquem à vontade a usar aqui os comentários e sempre na medida do possível a gente traz novas pautas, novas gravações e será valioso para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, Citi. Até. Obrigado.